Esse módulo a gente vai falar só sobre redes sociais. Gente, como eu amo falar sobre rede social e a importância da rede social. Então, a gente vai dividir em vários tópicos esse módulo para que vocês consigam entender as estratégias de cada uma das nossas redes sociais, tá? Vamos começar com a principal rede social, que é o Instagram, tá? Mas antes disso, eu vou te falar sobre a importância hoje de você estar na rede social. Se você ainda não trabalha com a rede social, comece a partir de agora a virar a chave na sua cabecinha de você, de fato, adentrar nesse mundo. É um mal necessário que eu costumo dizer. Hoje as pessoas elas tomam todas as decisões através da rede social. Os pensamentos são influenciados por tudo que acontece na rede social. A gente toma, querendo ou não, as nossas escolhas, né, de profissionais, de serviços, de produtos, pelo que está acontecendo na rede. Não tem como a gente negar isso. Antes era muito influenciado, né, há um tempo atrás, por tudo que a gente via na televisão. Mas hoje, principalmente nesse período pós-pandemia, a gente consegue ver que as pessoas elas estão cada vez mais imersas na rede social. Querendo ou não, no nosso tempo livre hoje, observa, a maioria das vezes a gente não liga a televisão, a gente abre o nosso celular para poder ver as mais diversas redes sociais. Então, é importante porque a rede social virou hoje um local, na maioria das vezes de forma gratuita, que você tem de divulgar o seu serviço, de mostrar a sua expertise e de, querendo ou não, captar pessoas para dentro do seu consultório. E isso é real, gente. Hoje, se você estiver numa mesa de um bar e pedir uma indicação de um otorrino, você, querendo ou não, ouvir nomes de otorrinos vai fazer com que você abra o Instagram e procure por aquele profissional. E aí você vai gostar ou não gostar. É assim, comece a observar com tudo nessa vida. Às vezes você quer ir numa cafeteria, conhecer várias cafeterias, fugindo um pouco da odontologia. Se a pessoa te indica a cafeteria X, você vai entrar lá, você vai literalmente comer com os olhos. Se tiver boas fotos, né, dos itens que aquela cafeteria trabalha, de cafés, doces, comidas salgadas, enfim, aquilo dali vai estimular você querer conhecer aquela cafeteria. Se o ambiente da cafeteria é bonito, é instagramável, é um lugar que é bacana, você vai querer marcar com seus amigos ou marcar uma reunião naquele local. Tudo porque você viu na rede social. Às vezes, se você buscasse por aquela cafeteria e não achasse ela na rede social, você ia falar, é só mais uma cafeteria. É melhor a gente ir numa que a gente já conhece. Entendem como que hoje o nosso cérebro ele tem trabalhado para cada vez mais a gente observar esses detalhes? E isso tudo hoje está na rede social. Então, é muito importante hoje a gente ter um posicionamento nessa rede social. A gente está levando ali todo o nosso conhecimento e toda a nossa expertise. Pensa, gente, que realmente são muitos dentistas que formam, né? E por mais que hoje a indicação ainda seja uma coisa extremamente valiosa, querendo ou não, as pessoas, elas, por mais que recebam a indicação do seu nome, elas vão procurar por você. E a partir do momento que elas procuram por você, elas têm que te achar. E esse achar tem que ser uma coisa de experiência tão incrível quando ela chega ali, que de fato ela fale, nossa, esse profissional tem muito a me oferecer, tanto de experiência quanto de serviço. Entendem como que hoje a nossa cabecinha ela é toda trabalhada para fazer essas escolhas na rede social e antigamente não existia muito isso. Então, para profissionais que são mais velhos, às vezes é difícil entender e iniciar, dar o pontapé inicial. E para os jovens, às vezes a gente tem o medo do julgamento. O que as pessoas mais velhas vão pensar? O que outro profissional vai pensar? E aí eu gosto sempre de fazer uma reflexão. Quando eu comecei a trabalhar com rede social, eu também pensava assim, eu também me julgava, tinha medo do julgamento alheio, eu era extremamente perfeccionista, eu nunca achava que o meu conteúdo estava bom o suficiente, que o meu vídeo não estava bom o suficiente. Eu repetia 1000 vezes o mesmo vídeo e às vezes eu chegava a não postar por medo do que as pessoas iam pensar. E eu falo para vocês, depois de estar há quase 4 anos trabalhando com rede social, de que a gente se julga muito mais do que as outras pessoas. A gente tem que parar de pensar um pouquinho no que o outro vai pensar e pensar um pouco mais no que aquilo que nós estamos fazendo vai refletir de positivo dentro do nosso consultório, né? Dentro da captação dos nossos pacientes, dentro de ter ali uma agenda cheia, como que a gente de fato quer que nós
tenhamos dentro da rotina do nosso consultório, né? Então, esse julgamento demais, gente, não faz parte. E aí eu não tô falando que vocês têm que pegar e falar qualquer coisa na rede social, não é isso, tá? A gente tem que sempre ter um embasamento científico, ter conhecimento técnico. Para quê? Para que a gente leve a informação correta. A rede social, ela é muito boa para divulgar o nosso trabalho, a gente consegue coisas grandiosíssimas vindo da rede social, se a gente souber usar ela da melhor maneira possível. Agora, se a gente não sabe utilizar, se a gente leva conhecimento que não tem embasamento científico ou coisas que a gente de fato não faz dentro do nosso consultório, esse marketing ele pode, querendo ou não, acabar também com a nossa imagem. Então a gente tem que pensar muito como nós vamos trabalhar a nossa rede social. Por isso esse módulo foi pensado e dividido para que você consiga observar a sua rede social e o seu posicionamento de imagem nessa rede social. Então, antes, é necessário fazer essa introdução de que precisamos estar na rede social, precisamos levar o nosso conteúdo, a nossa expertise, né? O nosso dia a dia para essa rede social cada vez mais. É uma coisa que veio para ficar e acredito que não tem como a gente voltar ao que era antes, tá? De não aparecermos mais na rede social. Precisamos parar com esse julgamento, principalmente o nosso julgamento, né? E começar. Ninguém começa fazendo vídeo perfeito, ninguém começa totalmente destravado falando para uma câmera, ninguém começa fazendo o melhor post no nosso feed, mas nós precisamos começar. A Lara, que começou lá em 2018, 2019, se eu olhar os meus vídeos hoje, eu falo, meu Deus, como eu era travada, como eu tinha medo de falar, dava para ver no meu semblante, dava para ver na minha fala que não era fluida, mas eu comecei. E eu fui evoluindo. Hoje, pegar e gravar um vídeo para mim é uma coisa natural. Eu consigo fazer, entre um paciente e outro, gravar stories mostrando o caso daquele meu paciente, dar dica para as pessoas, falar um pouquinho sobre mim, às vezes, sobre alguma coisa do meu dia a dia, no intervalo de tempo curto. Eu já hoje não gasto muito tempo mais fazendo as minhas artes, porque eu já aprendi a mexer no Canva, eu já, querendo ou não, criei alguns protocolos para mim que me facilitam na criação do meu conteúdo. Se eu tiver que gravar um Reels hoje, eu consigo gravar de forma rápida, editar de forma rápida. Mas por quê, gente? Por conta de constância, por conta de estar toda hora estudando, toda hora fazendo, aplicando, botando em prática. Eu faço N cursos e os cursos que eu faço, eu sempre falo assim, eu não vou avançar o conteúdo se eu não pegar e aplicar aquele conteúdo que eu aprendi. E eu quero que vocês façam isso no nosso curso também, principalmente nesse módulo de rede social, tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Instagram. Eu vou dividir em vários pontinhos para não ficar cansativo. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre outras redes sociais. Bom, Instagram. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir o nosso Instagram, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a imagem do seu Instagram. Então, a sua foto, o seu nome, a sua biografia. Isso é muito importante, gente. Por quê? As pessoas, elas têm que te achar de uma forma fácil. Então, o seu nome, tá? Na hora que a pessoa busca por você, tem que ser fácil de a pessoa achar. Se você tem dois sobrenomes, né? Um que é mais difícil de escrita e o outro que é mais fácil, opte sempre pelo sobrenome mais fácil na hora de você colocar o nome do seu usuário, porque é ali que a pessoa vai te procurar. Lara, usa doutora ou não usa doutora? Eu, Lara, não uso doutora no meu nome. O meu Instagram é Lara Passos Alvim. É fácil da pessoa conseguir achar. Eu acho que o doutor ali, às vezes, querendo ou não, pode dificultar um pouquinho do paciente te achar. Tem aquela questão de colocar o doutor ou não. Eu prefiro coisas mais limpas, tá? Mais leves. Então, coloca o seu nome de uma forma simples, tá? Sempre tentando buscar o sobrenome mais fácil para o nome de usuário, para que as pessoas consigam falar e entender de uma forma rápida. Então, se é Luísa, Luísa e o sobrenome mais fácil, tá? Para o nome do seu usuário. Ali no nome embaixo, você pode colocar o seu nome todo, se você quiser. Lara Passos Alvim. E eu sempre gosto de colocar a principal área de ênfase dentro do meu consultório. Então, eu coloco lá, Lara Passos Alvim, coloco uma barrinha, ortodontia e Invisalign. Por quê, gente? Porque a pessoa já vai chegar de cara e já vai ver qual é o principal foco do meu consultório. Lara, significa que você não faz limpeza? Não. Significa que você não faz clareamento? Também não. Eu também faço.
Só que a gente vai entender que na rede social você precisa ter um foco de divulgação. Aquilo que você quer ter mais pacientes dentro do seu consultório. E na hora que aquele paciente ele chega, aí você pode ofertar para ele todos os serviços que estão ali dentro. Mas ele veio buscando por aquilo, tá? Por quê? Porque você precisa ter, querendo ou não, um nome de referência, um nome forte. É mais fácil você fazer um nome de referência e um nome forte quando você foca em um determinado serviço do que quando você foca em todos os serviços que tem dentro do seu consultório. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, beleza? Ok, agora vamos falar da sua imagem. A imagem do seu Instagram, a foto do seu Instagram. Ela tem que ser uma foto, gente, nítida, de preferência aproximada, que pegue mais o seu rosto do que o seu corpo. Porque aquela foto, ela vai comunicar sobre quem você é, sobre, querendo ou não, a sua autoridade, a sua referência. Então tem que ser uma foto, primeiramente, nítida, tá? Segundo, uma foto clara. Não opte por fotos muito escuras, sem nenhum tipo de acessório. Então, a gente que trabalha com o Instagram de forma profissional não pode tirar uma foto com um óculos escuro, com um boné, com muitas parafernálias, vamos falar assim, porque senão a sua imagem não vai ser correspondente com aquilo que você quer transmitir. Se você é um recém-formado, Lara, é interessante colocar foto de beca, foto de jaleco, né? Eu acho que talvez não. Eu acho que talvez você colocar uma foto sua bonita, maquiada, ou querendo ou não, se você é homem, uma foto mais trabalhada, com uma camisa um pouco mais elaborada, uma camisa social, não precisa ser um terno, mas uma foto que vai transparecer que você é um profissional que realmente domina aquilo que você vai estar falando ali dentro do seu Instagram, tá? Então, opte por fotos que sejam de boa qualidade, de preferência, fotos, se puder, com uma câmera profissional, traz, querendo ou não, uma imagem melhor e sem esses caracteres, tá? Sem muito óculos, sem uma maquiagem muito forte. Por quê? Imagina que aquela foto, ela tem que ser identificável com você na vida real. Então, dependendo se você está muito trabalhado ali, né, não bate uma correspondência. Na hora que a pessoa clica a bolinha dos seus stories e você tá na vida real, a pessoa fala, opa, pera lá, essa pessoa tá trabalhada demais aqui no Instagram. Então, tem que ser um trabalhado de forma que seja real, tá, gente? Sem muitas inteligências artificiais. Então, não vai pegar aquela foto, né, que foi feita na inteligência artificial e vá colocar no teu Instagram, tá? De forma alguma. Tem que gerar uma conexão com a pessoa que está por trás da telinha do celular, ok? Então, falamos sobre o nome do usuário, falamos sobre a foto do seu perfil, falamos sobre o seu nome. Então, agora vamos falar com a sua biografia, tá? O que a gente deve colocar na nossa biografia? A gente sempre fala sobre colocar uma frase de propósito, ou seja, algo que está ligado com o seu propósito profissional. Então, se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá que tem transformar e ressignificar sorrisos. Eu sempre gosto de colocar ali também a principal área de foco do meu Instagram. Então, eu falo muito sobre ortodontia e principalmente sobre alinhadores. Então, vai estar ali. E eu gosto também de falar de marketing. Então, eu coloco lá, ortodontista com uma pitada de marketing. Eu estou mostrando para a pessoa o que ela vai encontrar ali no meu Instagram. Se você quiser, você pode colocar ali as suas especializações, no que você é especialista ou no que você é mestre, tá? Não deixa, gente, a biografia ser uma coisa muito extensa. Ela tem que ser um resuminho de quem é você e do que você vai trabalhar ali no seu Instagram. E um ponto muito importante, a última parte da sua biografia, ela tem que ter uma chamada, ou seja, tem que ter ali um link para você conseguir acessar agendamentos ou o próprio link do seu WhatsApp, tá? Ou você coloca um Linktree, né, que vai te dar ali vários links, ou você coloca um link único. Lara, você ainda usa o Linktree, mesmo depois do Instagram, ele ter, né, permitido a opção de colocar vários links? Sim, eu prefiro o Linktree, eu acho que fica mais organizado, fica, querendo ou não, um visual mais bonito, porque você consegue trabalhar os links ali dentro, consegue trabalhar toda a identidade dessa página extra do seu Instagram. Então, eu ainda uso muito o Linktree. E dentro do meu Linktree, a primeira aba é agendamento de consultas. É coisa fácil. O paciente chegou, se identificou, ele já achou ali um ponto de conexão comigo e, querendo ou não, ele já cai no Instagram, no WhatsApp
da minha clínica, do meu consultório, para poder, de fato, marcar uma avaliação. Então, a biografia ela tem que ser ali bem resumidinha, pontual, sem muitas coisas. Eu sempre gosto de falar que você não tem que colocar ali que você é mãe do fulano de tal, noiva do fulano de tal, quantos cachorros você tem. Não. Pensa que aquilo dali é a tua ferramenta de trabalho. É mais uma aba sua como profissional. Então, tem que levar uma imagem profissional também. Então, é mais a sua formação, o que você trabalha ali, o teu propósito e um link para o teu WhatsApp, ok? E para finalizar essa primeira aba de vídeos, vamos falar assim, vamos falar sobre os seus destaques. É importante sim a gente ter os destaques e destaques atualizados, tá, gente? Às vezes a gente cria o destaque, simplesmente esquece que aquele destaque existe. Principalmente os destaques relacionados ao que você trabalha. Então, eu gosto sempre de colocar ali um destaque de quem é a Lara, eu gosto de colocar destaque sobre ortodontia, onde eu vou falar sobre maloclusões, eu vou falar sobre os aparelhos, eu gosto de ter um destaque de casos clínicos, que você vai mostrar ali os casos do seu consultório, você vai às vezes explicar a condução de um caso, tá? Eu gosto sempre de ter destaques ali, por exemplo, eu trabalho com mentorias, então eu coloco ali as mentorias, os meus alunos, feedback de paciente. Então, são destaques importantes que as pessoas precisam chegar e consumir conteúdo quando você está no offline. Então, quando você não está com a bolinha dos seus stories ali ativa, né? Quando você não está falando naquele momento, a pessoa precisa consumir. Então, é interessante você ter ali informações úteis para aquela pessoa. Como que é aquele determinado procedimento, como foram os resultados obtidos, né? As áreas que você trabalha dentro do seu consultório. Então, explore os destaques da melhor maneira possível, com conteúdos e com imagens. E aí a gente fala sobre harmonia, tá, gente? Uma coisa extremamente importante é a gente ser harmônico, levar, transparecer essa harmonia para a pessoa. Organização. Nós somos da área da saúde. Então, o nosso Instagram ele tem que estar organizado, tem que estar limpo, para que a nossa imagem de dentro do consultório seja correspondente à imagem que a gente está levando na nossa rede social. Então, opte. Ou você coloca todos os destaques com imagens em transparência, imagens em preto e branco, ou imagens suas profissionais, ou coloca tudo coloridinho, ou coloca tudo com símbolo. Não mistura, tá? Não coloca uma imagem, uma foto, um símbolo, uma cor, que fica tudo muito desorganizado, tá? Não traz tanta harmonia. Então, essa parte principal do seu Instagram é a parte que a pessoa vai bater, olhar, pegar as principais informações sobre você. E ela precisa estar organizada. Então, agora vamos falar sobre o feed do nosso Instagram. A dúvida que eu mais recebo é: Lara, eu preciso ter um feed organizado, harmônico? Como que eu vou fazer isso? Eu, Lara, gosto de ter um feed organizado. Por quê? Eu acho que eu levo essa organização para as pessoas, eu acho que fica mais fácil, né, de conseguir encontrar as informações corretas para o que ela está precisando. E para eu conseguir trabalhar o meu conteúdo, eu consigo trabalhar melhor quando eu tenho essa organização. Que aí eu consigo saber, não, no dia tal é esse tipo de conteúdo, no dia tal é caso clínico, no dia tal é feedback de paciente. Eu consigo me organizar melhor. Se você faz tudo bagunçado, sem uma organização prévia, eu acho que dificulta a sua criação de conteúdo. E criar conteúdo, como a gente sabe, não é fácil, é difícil, demanda tempo, demanda, querendo ou não, um certo dom de criatividade também. Então, eu acho que quanto mais organizado for, melhor, tá? Ritmo de postagens no feed. Cada pessoa tem um ritmo. Cada pessoa vai conseguir trabalhar de uma forma, tá? Então, eu, Lara, consigo gerir muito bem o meu Instagram fazendo de 2 a 3 posts por semana, porque eu já consigo ter essa constância, eu já consigo criar conteúdo nesse ritmo para conseguir alimentar a minha rede dessa forma. Se você está começando agora e não consegue fazer de 2 a 3 posts por semana, começa fazendo mas um que você consiga manter toda semana. O que eu mais vejo, gente, são pessoas que falam, vou começar o meu Instagram, e aí faz 7 posts de uma vezada só. Uma semana inteira de conteúdo e depois para. Por quê? Porque não consegue manter. É muito difícil a gente dar conta do nosso consultório e ainda entender que a rede social é uma parte
do trabalho do nosso consultório. É um braço, né? Eu sempre falo isso, muitas pessoas me questionam sobre tempo. Lara, que horas que eu vou criar esse conteúdo? Gente, da mesma forma que vocês pegam, abrem a agenda do consultório de vocês para marcar um paciente, vocês vão abrir a agenda do consultório de vocês e vão marcar 1 hora do dia, da semana ou do final de semana para vocês trabalharem os conteúdos da rede social de vocês. É extremamente importante vocês mudarem o mindset da rede social. É um trabalho. E da mesma forma que você estuda e se dedica para entregar o melhor quando o paciente está dentro do consultório de vocês, sentado na cadeira clínica de vocês, vocês também precisam se dedicar a ponto de a rede social de vocês entregar um conteúdo bacana para aquele futuro paciente e para aquele paciente que está ali, tá bem? Então, eu gosto muito do feed organizado, tá? Então, como que eu faço? Eu tenho já ali o estilo de post que eu gosto de fazer para levar conteúdo. Então, eu gosto muito de post carrossel ou post estático. Então, eu já tenho os nuances de cores que eu vou usar, os nuances de transparência que eu vou utilizar, eu já escolhi a minha tipografia, eu já escolhi a minha paleta de cores. Então, eu já tenho ali meio que assim, o padrãozinho de post pronto. Então, eu só vou pensar no conteúdo que eu vou levar e vou trabalhar aquele post estático. Eu gosto muito de colocar um post estático, às vezes eu coloco uma foto minha pessoal do meu dia, da minha semana, né? Às vezes a minha foto pessoal eu vou levar ali alguma reflexão, algum pensamento, ou eu vou dar alguma dica odontológica. Então eu gosto de trabalhar sempre um post estático, uma foto minha pessoal, um Reels, que é, querendo ou não, uma forma mais dinâmica. Então, levar conteúdos mais rápidos, mais ligeiros, de uma forma um pouco mais falada, porque a gente tem que entender que as pessoas elas consomem um conteúdo de maneiras distintas. Então, tem pessoas que pegam e conseguem captar mais informações lendo. Então, os posts estáticos, os posts de carrossel, vão chamar mais a atenção daquela pessoa. Nós temos pessoas que são mais visuais. Então, o Reels, querendo ou não, que é uma coisa mais rápida, mais auditiva ali, vai chamar mais a atenção daquela pessoa. E você pode trabalhar o mesmo tema, gente, de maneiras distintas. E aí você pensa numa capa do Reels que seja harmônica para o teu perfil. Se você vai gravar um vídeo, uma dica que eu te dou de ouro é sempre começa o vídeo quietinha, sorrindo. E fica ali um tempinho sorrindo. Ou olha para o lado e faz uma pose. Por quê? Porque você vai precisar de uma capa. Se você pega simplesmente você falando, vai sair umas capas, você de boca aberta, você piscando o olho, então você não vai agradar. Então, ou você começa o seu vídeo já posando, como se fosse realmente uma foto, que vai ser a capa do seu vídeo, ou você trabalha uma imagem para a capa do teu vídeo, tá? Por quê? Porque o Reels, por mais que ele tenha uma abinha separada, ele vai fazer parte do feed do teu Instagram. Então tem que ter uma harmonia, tem que se comunicar. Então geralmente eu, Lara, gosto de a capa do meu Reels, ela tá comunicando com a estrutura, o estilo do meu post estático. E a minha foto profissional, a minha foto Lara Pessoa, ela tem os mesmos nuances de cores, porque eu uso presets, né? Que são edições fáceis, né? De cor, nos mesmos nuances desses meus posts estáticos. Então eu consigo ir criando uma harmonia. Eu gosto de postar caso clínico de 15 em 15 dias. Então eu tenho uma fileira do meu Instagram, que é a fileira que ficam os meus casos clínicos. Eu acho que é fácil para eu conseguir me organizar, tipo, eu tenho que programar um caso clínico para daqui 15 dias, qual caso eu vou tirar foto, qual caso eu vou postar, qual caso está legal para ir para o meu Instagram. E para a pessoa que está chegando, para um paciente, ele vai pegar e ele vai entender, opa, essa fileira aqui é só de caso clínico, essa fileira aqui é só de post estático, essa fileira aqui é só da Lara Pessoa, só da Lara Profissional, e essa fileira aqui é só de Reels. Pronto! Você criou ali a fileirinha do teu Instagram, então você consegue se guiar. O próximo post é da fileira do caso clínico, então, opa, é caso clínico. O próximo post é da fileira do conteúdo informativo, beleza? Então, vamos criar um conteúdo informativo. O próximo post é uma foto minha pessoal. O que eu vou falar nessa foto pessoal? Eu vou fazer alguma conexão, alguma interpretação de algum tema? Eu vou falar de ortodontia? Ou eu vou fazer uma reflexão? Eu gosto muito de reflexões porque eu acho que conecta, são realidades, as pessoas elas são reais, né? Então eu acho que é muito interessante a gente falar sobre o nosso processo, objetivos, metas, desafios,
que a vida ela não é linear, querendo ou não, a gente tem esses altos e baixos. Então eu acho sim interessante a gente ter fotos que a gente consiga trabalhar os mais diversos aspectos. É levar um conteúdo informativo de tratamentos, mas também gerar conexões com as pessoas, tá? Então eu gosto de trabalhar o feed do meu Instagram dessa forma. E tem que, gente, sempre ter a pitada de quem é você, pessoa. Isso é extremamente importante. E muitas pessoas me perguntam, Lara, faz um Instagram só profissional? Faz, né? Deixa um só pessoal e um só profissional? Não, tem que ser tudo junto. Porque a Lara, ela é uma pessoa só. Não existem duas Laras. Existe uma Lara, que ela é a profissional e que ela é a pessoa. E eu vou mostrar todos esses meus frames, todas essas minhas versões dentro da minha rede social. Isso faz ficar mais leve, faz ficar mais dinâmico, porque eu não tenho que ficar toda hora levando conteúdo informativo, né? Tem horas que eu vou levar os meus conteúdos mais leves do meu dia a dia, meu lifestyle, minha rotina, e isso gera, querendo ou não, um interesse nas pessoas e um interesse, né, em eu conseguir produzir e manter essa produção do conteúdo. Então, o feed, gente, para resumir, vocês têm que imaginar que é a vitrine de vocês. Então, eu, Lara, faço geralmente. Sempre tem que ter um post de caso clínico, porque é uma prova de expertise do seu trabalho. Tem que ter, querendo ou não, ali, posts informativos para aqueles pacientes, porque eles vão querer informação sobre o tratamento, tá? Tem que ter ali fotos suas que gerem conexão com as pessoas. Seja foto profissional, seja foto do seu dia a dia, um resumo da sua semana, tudo que aconteceu no seu consultório, um fotodump, né, que nada mais é do que uma coleção de fotos daquela semana. É interessante ter ali feedback de paciente, que é prova social, querendo ou não, e os reels, né, que são vídeos dinâmicos. E aí você pode trabalhar das mais diversas formas. É legal a gente sempre explorar todas as ferramentas que o Instagram eles nos disponibiliza, tá? Existem vários tipos de feed que você pode trabalhar. Não existe um único tipo de feed, tá? Eu gosto muito da forma que eu trabalho porque eu consigo manter essa organização. E o nosso Instagram ali no feed, ele é a vitrine para aquela pessoa que está chegando. Então sempre coloquem isso na cabeça. Ele tem que comunicar para aquela pessoa ali, mesmo quando você está no offline, tudo aquilo que você tem de melhor. Melhor profissional, melhor como pessoa, melhor em levar o lifestyle, a sua rotina. Então tem que estar tudo ali no seu feed. Então para, pensa, organiza, trabalha a paleta de cores, trabalha sempre as mesmas letras para não ficar confuso. Abre o teu Instagram aí agora, vê se você está usando muitas cores, se está confuso, se uma pessoa leiga ela consegue entrar e ela consegue achar todas as informações que ela precisa, se você está vendendo o seu trabalho ali na vitrine. Pensa sempre, gente, que se a gente passa numa vitrine de loja e a gente não agrada da vitrine, se ela tá confusa, se as roupas não estão combinando, né? Tô dando um exemplo de uma loja de roupas, por exemplo, né? Você não vai querer entrar para consumir mais ali dentro. Você não vai querer entrar para ver quais são as roupas que é daquela coleção. Você vai simplesmente olhar na vitrine e vai passar. A mesma coisa vai acontecer no seu Instagram. Se aquele futuro paciente, se aquela pessoa interessada, ela chegar ali e não achar nada de interessante, não tem uma harmonia, não tem nada que chama a atenção dela, ela simplesmente vai passar e vai para o próximo profissional. Ela não vai te dar nem a chance de você abrir a boca nos stories para poder convencer ela de chegar para o seu consultório e fazer uma avaliação. Instagram Stories. Gente, o Stories, ele é a forma mais leve de você conseguir levar um conteúdo. E a melhor maneira de você conseguir explorar mais os seus conteúdos. Então, o que eu falo, gente? A gente sempre tem que ali nos stories levar a nossa rotina, o nosso lifestyle, o nosso dia a dia, tem que ser interessante. Imagina que os stories, eles têm que ser uma série boa da Netflix, tá? Ou seja, já se pegou na série que você vê um capítulo e você nem titubeia em pensar em passar para o próximo episódio? Por quê? Porque foi tão interessante, te instigou tanto, você ficou tão assim, querendo saber o que vai acontecer no próximo episódio, que você nem pensa, você simplesmente passa. Você simplesmente quer consumir mais. O Stories é uma série boa da Netflix. Coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês têm que levar ali toda uma experiência de a pessoa querer continuar te consumindo, querer continuar te acompanhando. Você tem que induzir a pessoa a interagir com você, a responder as coisas que você coloca, a reagir aos seus stories, você entender o que o seu público que está aí atrás do telefone, ele quer de fato consumir. Então, tente pensar que é sempre interessante quando você envolve essa pessoa
no seu acordar, no que você vai fazer, na roupa que você vai vestir, no que você vai iniciar o seu dia fazendo ali, nas suas leituras diárias, nos seus hobbies, nos seus afazeres. É um framezinho da sua vida. É 1% do que acontece na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E aí, depois que você já deu essa introduzida, a pessoa ficou curiosa para saber o que vai acontecer no próximo episódio, ela de fato vai para o seu profissional. Você joga ali toda a pitada que você quer do seu profissional. E aí, Lara, como que eu vou levar conteúdo profissional ali? Você acabou de fazer um post no feed, certo? Certo. Você levou as informações de uma forma estática. Geralmente a gente não pode escrever muito nos posts do feed, porque senão fica cansativo. Pega aquele tema, trabalha esse tema melhor nos stories. Os stories você consegue abordar muito melhor o conteúdo que está de forma estática no seu feed. Então você pode trabalhar o mesmo conteúdo que está no feed de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais leve lá nos teus stories. Você pode pegar a dúvida de um paciente que você acabou de atender e levar essa dúvida para os seus stories. Você pode, às vezes, dar dica de como que você faz um determinado procedimento, o que é o seu diferencial de outras pessoas que não fazem aquilo. Ou seja, explorar de uma forma mais leve o conteúdo e sempre lembrar que os stories é conexão. É você contar histórias. Então, é você levar também ali a sua vida, o seu pessoal, né? O seu dia a dia. E você entender que o seu dia a dia como pessoa faz parte do dia a dia do seu consultório. As pessoas amam ver bastidores. As pessoas amam ver como que é o seu atendimento. As pessoas amam ver quais são as experiências que você leva para o seu paciente. Isso instiga também o seu paciente a querer estar ali dentro do seu consultório. Já observou como que a gente é induzido a determinadas coisas? Então, se você vê uma pessoa num local que é legal, viajando, fazendo uma viagem incrível, mostrando como que é, né, o roteiro dela, os lugares que ela conheceu, não te dá vontade de você pegar e fazer aquela viagem? A mesma coisa tem que ser dentro do seu consultório. Você tem que levar essa viagem, vamos falar assim, para dentro do dia a dia daquele seu futuro paciente, para ele falar assim, caramba, né? Ir no dentista pode ser de uma forma legal, pode ser interessante, eu posso viver uma experiência bacana ali. Então, os stories, ele não tem muito mistério. É uma parte mais livre, mais leve. Ela não tem que ter muita harmonia igual o seu feed, né? Óbvio, né? É sempre interessante que você esteja passando uma boa imagem nos seus stories. Temos que prestar muita atenção no que a gente vai compartilhar. Então, eu vejo muitas pessoas assim. Se você vai em festa, será que você precisa compartilhar tudo daquela festa? Você bebendo, você curtindo com seus amigos, será que seu paciente vai gostar de ver esse teu lado, essa tua vertente? Todo mundo sabe que isso acontece, né? É a nossa vida, é o nosso dia a dia, a nossa diversão, mas nem tudo tem que ser compartilhado ali. A gente pode compartilhar frames que são interessantes, frames que são instigantes, que a pessoa vai, querendo ou não, te admirar ali nos stories, enfim. Não é levar tudo da nossa vida, não é levar tudo do nosso dia a dia, mas sim um pouquinho de rotina, um pouquinho de leveza, um pouquinho de quem é aquela pessoa que está ali por trás daquele profissional. Esse é o intuito dos nossos stories. E saber trabalhar ele de uma melhor maneira possível que você possa explorar melhor o nosso conteúdo. Live do Instagram. Já caiu em desuso? A gente pode fazer, tem que fazer, como que é? Gente, a live eu acho bem interessante como uma forma de a gente conseguir, talvez, fazer uma inter-relação entre profissionais. Eu acho muito interessante esse tipo de abordagem para quem está dentro da área da odontologia, tá? Então, a gente sabe que o nosso paciente, ele não é unidisciplinar, né? Ele é multidisciplinar. Então, às vezes, ele precisa de uma outra área, né? Então, é interessante, às vezes, a gente, quando está começando no Instagram, marcar live com outros profissionais para os pacientes conseguirem entender, por exemplo, que um paciente de ortodontia, ele vai precisar, às vezes, de uma reabilitação estética. Então, quais são as áreas da reabilitação estética que aquele paciente ele pode precisar também? Pode ser um paciente que precise de uma periodontia também, por conta, às vezes, né, de fazer uma gengivoplastia, dar um acabamento para finalização ortodôntica, ou porque realmente, né, ele tem ali uma gengivite, uma periodontite, enfim, a higiene dele às vezes não é boa. Então, existem muitas áreas que a gente consegue fazer uma correlação. Por exemplo, ortodontia e fonoaudiologia é interessante. E quando você abre uma live, você pode ter ali uma oportunidade de expansão de conhecimento para possíveis seguidores que não são do seu nicho.
Então, quando você abre uma live com uma fonoaudióloga, vai ter seguidores dessa fonoaudióloga te conhecendo. Então, eles podem, querendo ou não, começar a te seguir e começar a consumir conteúdos da tua área também. E, às vezes, você mostrando para ele, identificando um problema que ele possa vir a ter e levando para ele uma solução para aquele problema, ele pode ir para dentro do seu consultório também. Da mesma forma, em outras áreas. Quando você faz uma live com um periodontista, ele tem os seguidores que estão seguindo ele pelos procedimentos que ele faz. A partir do momento que você abre uma live com ele, faz uma live bacana, interativa, de conhecimento, aqueles seguidores dele podem vir para você também e vice-versa. Então, eu acho que as duas pessoas elas saem ganhando quando se faz uma live. Não acho que é interessante a gente fazer lives sempre, mas lives em momentos pontuais. Então, trabalhar bem qual é o melhor momento para fazer essas lives, porque eu acho que os 2 profissionais, 3 profissionais, 4 profissionais, quantos você quiser, podem sim ganhar com essa live, tá? Então, eu acho que é uma estratégia legal, não para usar sempre, mas para usar de maneiras pontuais. Então, um resuminho desse módulo para a gente passar para o próximo módulo, tá? Rede social. É muito importante a gente saber trabalhar a rede social a nosso favor. É muito importante hoje a gente estar na rede social. Invista um tempo do seu dia para você trabalhar os conteúdos da sua rede social. Invista um tempo para você criar as suas artes, criar a sua identidade. Eu acho que o mais legal é isso, é quando a pessoa consegue ver que aquilo dali foi feito por você e não por uma empresa. Porque quando é feito por você, você consegue colocar ali toda a sua identidade, todo o seu jeitinho, a forma como você trabalha é diferente da empresa, que simplesmente pega e replica para todos os clientes que ela tem. Então, é importante hoje você parar, despender um tempo e pensar qual é o melhor conteúdo que eu vou levar na rede social, como vai ser a minha abordagem, o que eu consigo compartilhar do meu dia, o que eu consigo colocar da minha rotina ali, o que é interessante para as pessoas verem, se inspirem em outros profissionais, olhem Instagrams que não são Instagrams de odontologia, Instagrams de social media, Instagrams de arquitetos, engenheiros, pessoas que também estão levando ali o trabalho dela, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Olhem as abordagens, a forma como eles trabalham os conteúdos. Tudo isso serve de inspiração para você pegar e criar a sua identidade. Não copia a identidade da outra pessoa, porque a gente consegue ver quando é cópia e quando é inspiração, tá? Mas trabalhe a sua rede social ao seu favor. Leve para a sua rede social a sua organização, leve para a sua rede social toda a sua autoridade, a sua referência. Se você vai em congresso, mostra que você está, querendo ou não, buscando mais conhecimento. Se você comprou um curso e você está assistindo o curso, posta, fala sobre aquele curso, fala sobre o teu aperfeiçoamento, mostra ali os seus pacientes, aproveita aqueles pacientes que gostam, já trabalham com rede social, têm facilidade de falar, pede para aquele paciente falar um dia, dá o depoimento do que ele achou, né? Mostra o caso clínico, isso tudo é muito importante nos dias de hoje, né? Quem não é visto, gente, não é lembrado. E hoje a gente tem que estar um pouquinho em cada uma das redes sociais. Eu falo que o nosso tempo vale ouro, sim. A gente não consegue estar em todas as redes demandando todos os esforços em todas as redes. A gente tem que entender aonde que o nosso paciente está, em qual rede social ele busca mais por nós e trabalhar essa rede social a nosso favor, tá? Então, esse módulo é para clarear vocês sobre isso. Como que nós vamos usar o nosso Instagram a nosso favor, como nós vamos usar o Google a nosso favor e, querendo ou não, abrir a cabeça para vocês de fato de que a rede social, ela precisa que você se dedique a ela. Ela precisa que você gaste um tempo ali trabalhando o seu conteúdo, pensando em como você vai fazer a abordagem. Pensa com a cabeça do seu paciente. Quais são as dúvidas que o seu paciente tem? O básico funciona, gente. Às vezes a gente fica querendo criar a roda para uma coisa que é simples. Numa avaliação, numa conversa com o paciente, você consegue ver como que ele te pergunta, como que você explica para aquele paciente. Pega essa explicação e leva para a rede social e quebra esse medo do julgamento. Para de pensar o que os outros vão pensar, se você tem embasamento científico, se você está fazendo e dando o seu melhor, não tem por que você ficar travado. Destrava esse seu medo. Se você tem medo de postar vídeo, posta e sai correndo. Larga o seu celular 2, 3 horas. Você vai ver que isso vai, ao longo do tempo, mudando. A sua relação com a rede social
vai melhorando, você vai ficando mais rápido, você vai pegando a expertise e não desista, porque no início vai ser difícil mesmo. Você vai às vezes fazer um post e não vai gostar, não deleta, tá? Deixa ele ali. Muitas pessoas me perguntam, Lara, vou começar agora o meu Instagram profissional. Eu tenho que deletar tudo do meu Instagram antes? Não. É dali para frente. Começa, recomeça. Se você quer mudar o design, não se identifica mais com a sua paleta de cores, não se identifica mais com a abordagem que você tinha antigamente, não precisa deletar, não precisa arquivar. Começa dali para frente. Todo mundo passa por um processo. Se você descer o meu Instagram lá embaixo, você vai ver a Lara quando a Lara começou. E não é a mesma Lara que hoje está dentro do Instagram. Eu mudei, o meu posicionamento mudou, as minhas ideias mudaram, né? Eu amadureci nesse processo, eu consegui entender melhor como trabalhar a rede social a meu favor para captação de pacientes. Então é isso que vocês precisam também trabalhar, tá? E ao longo desse nosso curso, você vai ver que cada módulo vai te acrescentar um pouquinho em um módulo de rede social em específico. Então, tudo que a gente vai falar ao longo desse nosso curso, ele vai trazer informações que vão cada vez mais acrescentar positivamente para você trabalhar a sua rede social.